Começamos a nossa quinta aula do curso sobre a vida de oração. Já consideramos quem nós somos diante de Deus, a nossa relação com a Santíssima Trindade, como devemos nos dirigir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos considerar já um tipo de oração que nós denominamos a oração mental. Assim, o Catecismo da Igreja Católica a chama. Embora envolve toda a pessoa, não só a mente, mas também a sua vontade, os seus sentimentos, envolve completamente a pessoa, poderíamos até chamá-la oração pessoal. E o tema da nossa oração mental é o tema da nossa vida. Nós vamos abrir o coração a Deus, nós vamos compartilhar toda a nossa vida com Ele. A oração não versa apenas sobre um aspecto da nossa vida, mas sobre a nossa vida como um todo. Já dizíamos em outra aula que nós temos a nossa história, que nós temos a nossa biografia, que devemos nos colocar com a nossa história diante de Deus. Um ponto do livro Caminho, que descreve muito bem a oração mental, é o ponto número 91. Escreveste: orar é falar com Deus. Mas de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos, fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças, e pedidos, e amor, e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Veem que é o tema da nossa vida. Devemos contar as nossas alegrias a Deus, mesmo que sejam pequenas para nós. Tudo que nós contamos para Deus lhe interessa, porque somos seus filhos. Se eu encontrei um amigo que fazia muito tempo que eu não via, vou contar isso a Deus, que eu estou contente com esse reencontro. Se eu tenho alguma tristeza, porque eu soube que algum parente está doente, até mesmo que está com coronavírus, eu vou compartilhar isso com o Senhor, contar a preocupação que eu tenho por essa pessoa, vou pedir por ela também, é claro. Se eu fiz algo que deu certo, preparei uma apresentação no meu trabalho, que saiu bem, por que não contar isso para o Senhor? Se eu tive um fracasso também, algo que deu errado, se eu tenho bons desejos, ambições nobres de ajudar muitas pessoas, de que um amigo meu se converta, vou contar isso, de fazer muitas coisas para o bem do próximo, de me envolver no voluntariado, numa ação social. Eu posso contar isso a Deus, as minhas preocupações diárias, as minhas fraquezas. E vamos dar graças a Deus por tantas coisas boas que nós temos na vida. E vamos pedir, é normal que a gente peça muito, e Deus não se importa com isso. E vamos manifestar o nosso amor, e vamos pedir perdão por aqueles que o ofendem, vamos desagravar o Senhor, pedir perdão também pelas nossas misérias, pelos nossos pecados. Enfim, nesse trato com Deus de amizade, nós vamos conhecendo mais a Deus, porque há um certo conhecimento que vem pela oração. Eu dizia que conhecemos a vida do Senhor através do Evangelho, principalmente. Mas há um certo conhecimento que vem do trato pessoal. Eu conheço a Deus porque eu converso com Ele. E eu sei como Ele é porque Ele se manifesta a mim, às vezes com uma paciência
imponente, com uma simplicidade, com bom humor. Deus tem bom humor, Cristo tem bom humor, quem faz oração sabe disso. Então, depois conhecer-me também, porque ao falar das minhas coisas com Deus, eu vou me conhecendo, vou vendo a minha vida, olhando para a minha vida com os olhos de Deus. E vamos ganhando intimidade, crescendo em amizade. Muitas vezes, quando uma pessoa está iniciando a sua vida de oração mental, eu indico uma oração anônima que está recolhida em vários devocionários, que pode ser encontrada também na internet, que se chama 15 minutos em companhia de Jesus sacramentado. Embora sempre que eu fiz essa oração, eu gastei muito mais do que 15 minutos. Poderia ser 30 minutos, talvez, em companhia de Jesus sacramentado. E o autor foi muito feliz, porque ele coloca na boca de Cristo diversas frases, diversas perguntas que nos ajudam a fazer oração. E ao ter que responder essas perguntas, quando vemos, nós já estamos fazendo oração mental. Por isso que eu indico às pessoas que estão começando esse caminho da oração mental. E se me permite eu resumir alguns trechos que eu gostaria de ler. Fala-me com simplicidade, como falarias com teu pai, com teu irmão, com teu melhor amigo. É isso que eu sou para todos, principalmente para aqueles que eu escolho para me seguir de perto. Não te acanhes em pedir algo para ti mesmo e para as pessoas que amas. Dize-me os seus nomes, dize-me em seguida que gostarias que eu fizesse hoje por cada um deles. Pede-me muito, sem receio, pois eu gosto que me peçam, principalmente o bem para os outros. Fala-me das pessoas que queres ajudar, que gostarias de consolar, que gostarias de ter ao teu lado, para que eu faça ainda mais do que tu poderia fazer por elas. Mas não fale somente dos outros. Fala-me das tuas deficiências, das tuas limitações, das tuas necessidades, dos teus pecados. Fala-me também dos teus maus desejos, das tuas más inclinações, dos teus apegos, que não gostarias de sentir aquilo que ainda sentes e que te custa aceitar. Os ataques da soberba, os apegos, mesmo que inconscientes, à sensualidade, o desejo de conforto e de ter uma vida mansa, que por tudo isso acaba sendo egoísta ou inconstante ou até negligente. Estou aqui para curar-te, para te livrar pouco a pouco dos teus defeitos. Conta-me também as tuas preocupações, o que está ocupando a tua cabeça, os bens dos quais sentes falta, tanto materiais como espirituais. Conta-me quando te encontrares triste ou de mau humor. Quem te feriu? Quem te desprezou? Não deixe de contar-me também os teus bons desejos, o desejo de que toda a sua vida seja para o meu serviço e para a minha glória. Não tens alguma alegria para me contar? É muito significativa essa oração, muito expressiva, e nos faz colocar-nos diante de Cristo, sabendo que Ele se interessa por nós. Aí fica mais fácil que abramos o nosso coração a Deus, contando todas essas coisas que essa oração nos pergunta, aliás, que Cristo nos pergunta. Temos presente que Cristo se interessa por cada um de nós. Agora, quando eu coloco a minha vida diante de Cristo, porque o tema da minha oração
é o tema da minha vida. Muitas outras vidas se entrelaçam com a minha. Não é verdade que vamos pedir pela nossa família, principalmente pelos nossos pais, e é importantíssima a influência que os pais têm na nossa vida. São José Maria Escrivá chegava a dizer que 90% da nossa vocação, a nossa vocação cristã, ou uma vocação específica da igreja, depende dos nossos pais, que nos alimentaram na fé, que deram um bom exemplo de virtudes. Também vai participar da nossa história tantas pessoas, amigos, que nos conduziram a Deus, por exemplo, vizinhos, professores, colegas. A vida dos demais cristãos, principalmente da paróquia que frequentamos, da catequese que tivemos, nosso professor da catequese, dos movimentos de igreja, da igreja que tenhamos frequentado. Outro dia eu participei da missa de abertura do processo de beatificação do Marcelo Câmara, em Florianópolis. E ali nós víamos como diversas instituições da igreja influenciaram muito na vida desse servo de Deus. Ele conheceu o movimento de Emaús, que teve uma influência marcante, principalmente nesse movimento. Ele se apaixonou pela figura de Cristo numa palestra que ele ouviu com um padre chamado Monsignor Bianchini. Ele percebeu que Cristo estava vivo e que, de certa maneira, o chamava. Depois ele começou a participar também numa igreja no bairro dos Ingleses, em Florianópolis, onde ele foi catequista e foi ministro da Eucaristia. Também conheceu o Opus Dei, ele que queria santificar o seu trabalho, se identificou plenamente com esse espírito do Opus Dei. Então, tantos movimentos, tantas famílias, tantas instituições podem ter nos influenciado, marcado a nossa existência. E é normal que nós falemos disso também com o Senhor. Aliás, toda a história da salvação influencia na minha história. Podemos pensar, por exemplo, nos mandamentos que Deus concedeu a Moisés. Nós lutamos por viver os mandamentos, isso influencia muitíssimo a nossa luta espiritual por sermos bons cristãos. E claro, o que influencia mais a minha vida cristã é a vida de Cristo, a vida dos apóstolos. Podemos pensar, sem medo de errar, que nós somos apóstolos, ou pelo menos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, e que devemos conviver com Deus, que devemos cumprir o mandato imperativo de Cristo de levar sua mensagem ao mundo inteiro, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E a vida de Cristo deve influenciar muitíssimo na minha vida, como é óbvio. Devemos viver a vida de Cristo. São Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E as ações de Jesus, narradas nos Evangelhos, os seus ensinamentos, o seu olhar, seus gestos, os seus sentimentos, tocam a fundo nossas vidas e transformam a nossa vida, como transformou a vida desse servo de Deus, Marcelo Câmara. E Jesus nos convida a olhar o mundo como Ele olha. E isso muda nossa forma de ver as outras pessoas, de ver os acontecimentos. E devemos viver tão perto de Cristo como um dos 12 apóstolos, de tal forma que vamos nos identificando com Cristo. Para isso, é importante ser como um personagem a mais no Evangelho. Quando nós lemos o Evangelho, nós nos colocamos ali, como se fôssemos um personagem naquela cena que estamos lendo.
Podemos ser um cego que é curado por Cristo e olhamos para a cena desde essa perspectiva. Podemos ser um dos apóstolos que conversa com o Senhor, que faz perguntas. Nós devemos entrar na cena e viver a cena do Evangelho. Porque quando olhamos para Cristo, eu descubro quem eu devo ser, quem eu estou chamado a ser, e descubro também aquilo que eu sou. Ouvindo as suas palavras, eu vou ter um norte para a minha vida. E assim eu posso seguir a Cristo, vivendo como Ele viveu, me identificando com Ele, a tal ponto que eu vou reproduzindo na minha vida os sentimentos de Cristo, como São Paulo nos aconselhava. Devemos ter claro que nosso Senhor, vivendo conosco, vindo ao nosso mundo, se encarnando, Ele viveu tantas coisas, tantos mistérios, tantos acontecimentos na sua vida, e devemos pensar que esses mistérios nos dizem respeito. Quando São Paulo diz, Ele me amou e se entregou por mim. Vejam, ele está vendo do ponto de vista pessoal. Jesus sofreu a sua paixão, morreu na cruz, e São Paulo pensa, Ele morreu por mim. Claro, morreu por toda a humanidade também, mas o que importa para mim, do ponto de vista pessoal, é que Ele morreu por mim. Como eu tenho que ser agradecido, porque Jesus deu a sua vida para me salvar, para me purificar dos meus pecados. E todos os mistérios, todos os acontecimentos da vida de Cristo, eu posso ver por esse enfoque. Foi por mim que Jesus nasceu, para que eu cuidasse dele, para que meu coração fosse mais terno, para que eu pudesse pegar no colo, abraçá-lo, beijá-lo. São José Maria Escrivá, ele escreveu um livro, Santo Rosário, que ele mostra como ele entrava nas cenas do Santo Rosário, do terço. E um dos mistérios, talvez eu não cite literalmente, porque vou citar mais ou menos de memória, ele diz frio, pobreza. Ele entrou na cena do Natal. Então ele olha para a cena do Natal e percebe que ali está frio, a pobreza imensa da gruta de Belém. Então, frio, pobreza. E ele vai escolher entrar na cena. Sou um escravozinho de José. Que bom é José. Trata-me como um pai a seu filho. Até perdoa se eu tomo o menino nos braços e fico horas e horas dizendo coisas doces e ardentes. E embalo e canto para ele. Ele chama amor, meu Deus, meu único, meu tudo. Que lindo é o menino. E que curta essa dezena que ele está rezando. Mas ele entra na cena, ele participa da vida do Senhor. E nós devemos pensar que com a encarnação, Jesus uniu a humanidade assim, divinizando a humanidade, e todos os atos que Cristo fez foram humanos e divinos ao mesmo tempo, porque tinha duas naturezas. E os nossos atos também podem ser divinizados, porque nós temos a graça de Deus. Outra coisa que podemos pensar é que todos os atos de Cristo são redentores. Ele nos salvou, não só morrendo na cruz, mas oferecendo toda a sua vida. Na cruz, ele deu a vida por nós. Não simplesmente o último suspiro. Ele deu toda a vida, desde a encarnação até a sua ascensão. E Jesus nos santificava, nos redimia em todos os momentos da sua vida. Também quando trabalhava na oficina de José, por exemplo, ele estava redimindo a humanidade. Pensemos também que todos os atos de Jesus Cristo
por serem atos de uma pessoa divina, são redentores e gozam da eternidade de Deus. Transcende o tempo e o espaço. E que todos eles permanecem para sempre no céu, na eternidade. Nossos atos não são assim. Aquilo que nós vivemos quando éramos bebês, na nossa infância, na nossa adolescência, ficou para trás. Os atos de Cristo não são assim. Eles estão na eternidade de Deus, gozam da eternidade de Deus, e eu posso ter acesso a esses atos. Como eu tenho acesso a esses atos? Na liturgia da igreja. Quando celebramos, por exemplo, o Natal, não dizemos: hoje nasceu Cristo, o Senhor, o Salvador. Hoje, mas não foi há tantos séculos atrás. Não, é que eu estou tendo acesso a esse momento do nascimento de Jesus. E estou obtendo as graças que obtiveram os pastores, que foram até Belém, encontraram Jesus numa manjedoura. Jesus está nascendo para nós quando celebramos o Natal. E todas as festas litúrgicas nos permitem ter acesso a momentos da vida do Senhor. Vamos em breve celebrar a Semana Santa. E quando leiamos a paixão do Senhor, estaremos revivendo a paixão do Senhor, recebendo as graças da morte redentora de Cristo. E quando celebrarmos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, Cristo estará ressuscitando, ressurgindo para nós, Cristo estará vivo novamente na nossa vida. Então vejamos sempre todos os momentos da vida de Cristo como algo muito pessoal. A nossa alma recebe graças específicas em cada tempo litúrgico do ano. No tempo de Advento, por exemplo, nós recebemos a graça de prepararmos o nosso coração para o nascimento de Jesus. No tempo de Natal, nós recebemos a graça de Cristo nascer em nossas vidas. No tempo de Quaresma, um tempo de penitência, de conversão, nós recebemos a graça de uma nova conversão. No tempo pascal, nós recebemos a graça de Cristo ressuscitar para nós e nos enchemos de esperança que nós também um dia ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. No tempo de Pentecostes, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Em cada tempo litúrgico, nós recebemos, portanto, uma graça específica. E a nossa oração deve ter essa nuance, esse colorido próprio do tempo litúrgico que nós estamos vivendo. E assim encerramos a nossa quinta aula sobre a vida de oração.